Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Quantos vieram domingo passado? Deixa eu ver, levante a sua mão. Domingo passado a gente falou sobre um reino de justiça. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre buscando a justiça por intermédio da oração. Buscando a justiça por intermédio da oração. Nós vamos ler então essa passagem bíblica. O editor da NVI colocou o título nessa passagem e o título não foi o Lucas que deu, certo? O título é o editor que deu. Tá? Então, o editor da NVI colocou a parábola da viúva persistente. Certo? Na Almeida está a parábola do juiz iníquo. E eu acredito que o editor da NVI fez uma leitura melhor. O foco da parábola maior não é o juiz iníquo, mas é a viúva persistente. E vamos ler aqui essa parábola que Jesus contou. Diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pai, mais uma vez oramos e pedimos, fala conosco, Pai. Amém, amém. Pode sentar. Gente, nós vivemos em um mundo injusto. E desde que o pecado entrou no mundo, a injustiça entrou. E a injustiça permeou todos os lugares do mundo. E ela entrou no coração dos homens. E ela está nas instituições, nos governos, nos lares, nas casas, nos relacionamentos. E aí está a injustiça. No entanto, Jesus veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça. Jesus também ele veio para levar sobre si as nossas injustiças e para nos justificar. Mas nesse mundo injusto que jaz no maligno, Jesus chega e ele diz: é chegado a vocês o reino de Deus. Um mundo de injustiça, dominado pelo diabo, vem Jesus com o reino de Deus, e o reino de Deus é caracterizado por um reino de justiça. Jesus, na oração dominical, ele nos ensinou então a orar e a dizer: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Como é o reino de Deus, um reino de justiça. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas virão por acréscimo. Então,
a realidade da injustiça, mas Jesus vem com justiça. E eu e você, como filhos de Deus, devemos ser esses agentes de justiça e buscar esse reino de justiça. Nessa passagem, nós vemos Jesus nos ensinando a respeito de oração, mas aqui havia uma luta contra a injustiça. E essa luta contra a injustiça, para que houvesse justiça, envolveu intensa oração. Uma oração com persistência é o que Jesus falou. O foco maior desta parábola, toda a palavra, as parábolas de Jesus, toda a parábola de Jesus tem um foco principal e uma lição maior. Nelas também tem algumas lições periféricas. Contudo, tem sempre uma lição maior. E o versículo 1 já nos diz qual é o foco dessa parábola. E Lucas diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o foco da palavra. Oração sempre e sem desânimo. Está explícito aqui. E essa oração, ela envolvia uma busca por justiça. Vamos pensar nessa oração, refletindo sobre a parábola e a respeito da persistência e seus resultados. O terceiro versículo diz que uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe. O que envolvia essa história que Jesus contou? Essa história que Jesus contou, ela envolvia uma viúva que era alguém vulnerável e ela representa a pessoa vulnerável diante de uma situação. Essa viúva estava sofrendo uma injustiça de um adversário e essa viúva tem essa causa de alguém fazendo injustiça contra ela na mão de um juiz mau, iníquo, maldoso, impiedoso, e diz a história, e esse juiz dizendo: eu não temo a Deus e não respeito os homens. Agora, essa mulher, viúva, vulnerável, sem condições, e uma viúva naquela época, sobretudo naquele contexto social, cultural, econômico, era alguém muito dependente, dependia de ajuda dos outros. Muito vulnerável mesmo. E está aqui nesse meio. Um adversário injusto, um juiz iníquo. Ela estava em um ambiente onde a injustiça reinava. Esse é um ambiente de injustiça. Adversário injusto, juiz injusto. Não havia temor a Deus, nem respeito aos homens. Alguém diria para essa mulher: olha, sem chance, desista. Que chance você tem? Tem um adversário injusto, alguém que é poderoso, e você está querendo solução para essa situação, mas o juiz é mau, é maldoso, é iníquo, sem iniquidade, sem retidão. Desista. Não haverá justiça nesse ambiente de injustiça. Não tem chance para você. Essa é a história. Eu diria a você que muitas vezes é assim que acontece nesse mundo. O ambiente de injustiça. Quando nós olhamos para as injustiças, talvez nós digamos: não tem jeito, não tem solução. E quem sabe,
a reação de muitos a isso é se acomodar. Deixa como está para ver como fica. Mas essa viúva, apesar de todo esse contexto tão difícil, desse ambiente dominado pela injustiça, ela é persistente. Ela ia a esse juiz continuamente suplicando-lhe. Daí a Bíblia diz que esse juiz cansou. Ele disse: olha, essa mulher está me enchendo as medidas aqui, está sempre aí. Eu não temo Deus, não respeito os homens, mas porque ela está insistindo tanto, está me importunando, vou fazer-lhe justiça. Mas finalmente disse, versículo 5, vou fazer-lhe justiça. E daí Jesus diz no versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Vamos pensar um pouquinho nesses versículos. Vindo à mente com essa mulher, naquele contexto, tinha tudo para desistir, mas ela não desiste. Jesus está contando essa história. E o que Jesus está querendo dizer? Será que Jesus está querendo ensinar que a gente tem que deixar Deus cansado até que Ele se enjoe da gente? Daí Ele diga, tá bom, vou te atender. Será que é essa a relação? Será que é isso que Jesus está querendo ensinar? Não. Nessa parábola, o juiz iníquo não é figura de Deus. O juiz iníquo é juiz iníquo. Jesus vai fazer essa separação. Ele vai dizer que, esse juiz ficou enrolando aqui e não queria fazer, mas daí ele vai dizer, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele faz essa separação. Ou seja, então o juiz iníquo é juiz iníquo e Deus é Deus. Mas o que é que Jesus, no que é que Ele coloca o foco? Qual é o foco dessa parábola? É a persistência da viúva. É isso que a Bíblia está ensinando. A persistência dela. Ela insiste. Ela não desiste. Ela é muito insistente. E Jesus então está contando essa história que acontece no mundo humano comum, essas realidades difíceis da vida. Ele está dizendo que mesmo nessas realidades, quando se insiste, se alcança muita coisa. E ele vai dizer que se nós formos persistentes em oração, muitas coisas vão acontecer, realidades serão mudadas, situações vão ser totalmente transformadas. E ele ensina que a persistência é essencial. Eu e você temos que aprender que a persistência e não a desistência deve marcar o nosso comportamento de oração. Talvez haja causas pelas quais nós já desistimos de orar. E essa história que Jesus nos conta nos motiva a voltar a orar por elas. E a olhar para os desafios que muitas vezes são muito grandes e parecem maiores do que nós. Olhamos para um lado, não vemos solução, para o outro também não, o outro também não, e ninguém efetivamente pode nos ajudar. O ambiente é injusto. Nada, humanamente falando, do que eu olhe e contemple à volta me dá alguma esperança. Nada. Tudo conspira contra mim, nada a favor de mim. E Jesus está ensinando que mesmo quando as coisas estão assim, eu e você devemos de orar.
E devemos de orar com persistência e com insistência. Jesus está dizendo que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de maneira alguma. De maneira alguma. A oração dessa viúva era baseada na justiça. Ela dizia: faze-me justiça quanto ao meu adversário. Ela brigava pelo que era justo. Jesus diz: acaso Deus não fará justiça? Deus é um Deus de justiça. Jesus diz: Ele lhes fará justiça, e depressa. É muito interessante. Justiça, justiça, justiça. Oração, oração por justiça. Isso merece a nossa reflexão. O pedido da viúva era baseado na justiça e a causa dela era justa. Há muitos que buscam em Deus coisas que não são justas. Ou com motivações erradas, que são injustas. Tiago 4:3, a Bíblia diz: vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque vocês só pedem para o deleite de vocês. Orações egoístas. Não é errado pedirmos coisas para a nossa vida, mas tudo o que pedimos deve contemplar não apenas nós, mas aqueles que nos cercam e o nosso próximo. A gente que faz orações absurdas, orações erradas, que estão totalmente desalinhadas com a palavra de Deus, os nossos pedidos só são considerados justos se estiverem de acordo com a vontade de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14, ele diz: sabemos que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, nós seremos atendidos. De acordo com a vontade dele, nós seremos atendidos. O que está em linha com a palavra de Deus e com a vontade de Deus é justo. O que está fora dos princípios da palavra de Deus ou motivações que não sejam corretas e não estão em linha com a vontade de Deus, isso não será um pedido baseado em justiça. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos, então, em primeiro lugar, verificar se a causa é justa. Se a causa é eticamente justa, está em linha com a palavra de Deus. O que essa mulher pedia era justiça e não injustiça. Ela não tinha um pedido mais ou menos justo, ou que tinha algumas coisas justas, outras nem tanto, e outras eram injustas. Não, a causa era justa. A causa era justa. Também, a nossa oração, para que essa justiça aconteça aqui na terra, ela precisa ser feita por aqueles que são justificados, que são declarados justos. A oração por justiça é respondida quando alguém que é declarado justo ou justificado faz essa oração diante de Deus. A simples justiça ética não nos dá acesso ao trono de Deus. Deus não vai responder a alguém simplesmente porque ele é ético. Ele paga as suas contas, ele faz as coisas certas, então por isso Deus vai responder. Sabe, essa é uma justiça humana e necessária que a Bíblia recomenda, que a Bíblia nos instrui, e ela é essencial para o nosso testemunho. Ela é exemplo, ela é bíblica. Há uma justiça ética na Bíblia que nós, como cristãos, precisamos seguir. Mas a justiça ética está longe da justiça de Deus, que é a justiça perfeita.
E para alcançarmos a graça de Deus e a manifestação de Deus para que a justiça ética aconteça nesse mundo, para que situações sejam mudadas, nós precisamos chegar diante de Deus justificados com o sangue de Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu nenhum bom, nenhum sequer. Mas a Bíblia também diz lá que o Barnabé era um homem bom e piedoso. Se Deus não viu nenhum bom, como é que o Barnabé era um homem bom e piedoso? Como é que a Bíblia fala de homens bons? Os homens bons dentro de um padrão humano que a Bíblia ensina e recomenda, mas quando se trata do padrão divino, não há nenhum bom. Porque a justiça divina exige perfeição absoluta, e então nenhum de nós alcança. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus pelo sangue de Cristo, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, sendo justificados por esse sangue. E é por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Receber Jesus em nossas vidas. Reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, que o único Salvador é Jesus, recebendo em nossa vida. Então Jesus nos cobre com o sangue dele, com a justiça dele, e é por meio do sangue que nós nos apresentamos diante de Deus, diante do trono da graça. E a Bíblia diz que nós podemos chegar com confiança para orarmos por justiça aqui na terra. Precisamos ser justificados pelo sangue de Cristo. E é por isso que Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu vou conceder, para que o Pai seja glorificado no Filho. No meu nome. Por que é no nome dele? Porque ele foi o único absolutamente justo. E a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, um só. Então, a gente está falando em oração, de alcançar a graça de Deus, de clamar por justiça, é em nome de Jesus. Buscar por causas justas, eticamente justas, biblicamente justas, de acordo com a Bíblia e de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente está falando então em buscar justiça, é preciso que seja dentro deste contexto. E mesmo que o mundo seja injusto, mesmo que as coisas sejam injustas, eu e você estamos aqui para buscar justiça. E daí, há aqueles que dizem: pois mas a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Jesus disse que sabe, nos últimos dias, a coisa vai ficar feia mesmo. Então não adianta, o que adiantará? O que adianta lutar? As pessoas estão fazendo essas coisas erradas, eu vou ficar quieto, por que eu vou discutir? Já que o mundo é assim mesmo. Ei, será que é essa a postura que Deus quer de nós? Nunca. Nunca quis, não quer. E nem vai querer nenhum tipo de postura dessa de mim e de você. Aqui, Jesus está contando essa história de alguém buscando justiça, de uma viúva buscando justiça, e daí ele vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier,
encontrará fé na terra. Interessante, Jesus está apontando os últimos dias, conectando com aquela história que ele estava dizendo ali. E o que ele está dizendo é que esse tipo de comportamento de oração insistente e persistente, a expectativa dele é que esse comportamento esteja até nos últimos dias. Ele está dizendo, nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Que tipo de fé? Fé, ok, dentro de uma visão bíblica geral, mas fé dentro desse contexto. Jesus está falando de fé nesse contexto. Que tipo de fé? Fé que leva as pessoas a empreenderem uma oração persistente, inconformada, que busque e acredite em mudanças e que não desista. É isso que Jesus quer. Tem muitas leituras erradas a respeito dos últimos dias e da volta de Jesus, que é iminente. Jesus está para voltar, não há nenhum erro nisso, mas a igreja na sua história já cometeu muitos erros diante da contemplação da vinda de Cristo. Eu nunca esqueço uma vez, isso nos Estados Unidos, eu fiz uma aula de história da igreja, um doutor, e muito capaz, conhecedor da história da igreja, e ele disse algo que eu nunca tinha ouvido antes, mas veio dele, é alguém muito bem embasado. Ele disse que Lutero, na época da reforma, ele disse assim, a prioridade é a reforma porque Jesus está voltando. Não vamos fazer missões, vamos cuidar da reforma, do que temos, da integridade da palavra. E a Igreja da Reforma deixou de fazer missões por cerca de 100 anos. Por uma leitura errada do Lutero, uma maneira errada de contemplar a volta de Jesus. Ou seja, por 100 anos, aquela igreja não enviou missionários. Eu fico imaginando, se aquilo fosse diferente, se eles começassem a enviar missionários, eu diria que a realidade da América do Sul seria diferente. De muitos lugares. Mas houve uma interpretação, uma leitura errada, Jesus está voltando, então não vão fazer isso, aquilo. Quando a Bíblia fala de volta de Jesus, não é para que nós nos acomodemos ou sejamos complacentes com o mundo. Quando a Bíblia fala de últimos dias e das dificuldades que surgirão, ela não nos anuncia isso para que nós nos acomodemos e nos conformemos a isso. Ela anuncia isso para que estejamos alertas contra essas coisas e venhamos a reagir contra elas. Quando Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, Ele não está dizendo isso para a gente se conformar e deixar o nosso amor esfriar. Não, não é isso. É para nos prevenir e nos cuidar, para que o nosso amor não esfrie junto. Ele nos anuncia isso para que haja um cuidado, uma vigilância, uma reação, uma atitude contrária, um preparo para o enfrentamento dessas coisas, mas nunca para nos conformarmos a essas coisas e falar, está ruim mesmo, deixa como está. Não, não é isso não. Jesus está falando aqui de últimos dias, e o que Ele quer é que nos últimos dias, desde aquele tempo até os últimos dias, o que Ele gostaria é de encontrar fé na terra, esse tipo de fé que reage, que não se conforma, que não aceita, que não é complacente com as injustiças e que busca justiça.
que busca justiça, que ora por justiça, que rejeita as injustiças. É isso que Ele está nos pedindo. E às vezes tem muita injustiça acontecendo na nossa vida, muita injustiça acontecendo na nossa casa, tem muita injustiça acontecendo na nossa cidade, na nossa vizinhança, no nosso país. E a gente está conformadinho com tudo isso? Não. Em Romanos está escrito: não tomem a forma desse mundo, não vos conformeis, não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia nos chama é uma mudança, é uma transformação e a não nos conformarmos, não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Eu e você não podemos ser gente que aceita a injustiça. Tem muita coisa que não é justa e que está acontecendo e que de repente a gente se acomoda a ela. Gente, nós temos que acordar. Tudo o que não é biblicamente legal é injusto e a gente tem que lutar contra. Isso se aplica em tudo. Nós estamos aqui participando da ceia e sabe, quando alguém, um pecador, nós pecamos, nós erramos, nós nos conscientizamos do pecado, nós nos arrependemos do pecado. E daí a gente confessa esse pecado. A gente abandona o nosso pecado, esse pecado. E a Bíblia diz então que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Teve injustiça, mas Ele purifica da injustiça. Houve injustiça na nossa vida, mas ela foi purificada, ela foi limpa. Mas daí vem o diabo, diabolos, caluniador, acusador. Ele vem e diz: ei, quem que você acha que é para orar? Quem que você acha que é para ir na igreja? Depois de tudo que você fez, você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te usar? Você não tem vergonha na cara depois de tudo que você fez, querer se apresentar a Deus? Sabe? Aqui tem uma injustiça, porque não tem mais legalidade, porque o pecado foi confessado, foi abandonado, foi purificado, e a Bíblia diz que Deus esqueceu dos nossos pecados. O diabo quer trazer injustiça, eu tenho que rejeitar a injustiça. Lembrando mais uma vez de Martinho Lutero, quando estava traduzindo a Bíblia, o diabo chega para ele e diz: quem você acha que é para traduzir a Bíblia? Olha os teus pecados, olha, você fez isso, aquilo, e agora você quer traduzir a Bíblia. Lutero disse: é verdade, essa lista aí é verdadeira, fiz tudo isso, só que você esqueceu de colocar uma coisa embaixo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos que nos estabelecer em justiça, acreditar na justiça de Cristo, rejeitar qualquer alegação injusta do inferno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Jesus disse que Deus amou o mundo. Ele veio ao mundo para alcançar as pessoas. Sempre que nós enxergamos alguém que ainda não está em Cristo, ali é uma situação injusta. Eu tenho que clamar por justiça. Quando há alguém que está amarrado às drogas, ao vício, à opressão maligna, à idolatria, tem algo injusto acontecendo ali, eu tenho que orar por justiça.
Eu tenho que trazer justiça, buscar justiça de Deus, por meio da minha oração, por meio do meu clamor, da minha intercessão, por meio da minha ação, por meio da minha pregação, do meu testemunho. É injusto, eu não posso aceitar a injustiça. Se tem alguém dentro da minha casa que ainda não está com Jesus, isso é injusto. Se tem uma ação maligna sobre alguém, eu rejeito isso, isso é uma injustiça. Nós somos chamados a clamar por justiça. Se tem alguma coisa que Jesus já conquistou na cruz e que não está acontecendo aqui, ei, essa situação é injusta, e eu tenho que clamar por justiça, clamar para que aquilo que Jesus conquistou na cruz aconteça aqui. Isso é clamar por justiça. E não me conformar às injustiças. Eu tenho que orar, sim, contra toda injustiça, seja ela social, econômica, física. Tudo que está fora do propósito de Deus, aos olhos de Deus, é considerado injustiça. E para que essas coisas mudem, o nosso clamor é requerido. Jesus conta essa parábola por causa disso, e de repente a gente diz, mas quem sou eu? Tanta coisa ruim, tão ruim acontecendo em todo mundo, quem sou eu para dirigir uma oração? Quem sou eu para pedir a Deus, e eu lá na minha casa, no meu quarto, na minha sala, e dizer, Deus, muda o Brasil, quem sou eu? Ei, você é sacerdote do Todo-Poderoso, lavado no sangue de Jesus, que conhece a autoridade do nome de Jesus, e Deus espera sim que você e eu abramos a nossa boca, aonde quer que estejamos, para buscar a manifestação dEle, e a glória dEle, e a presença dEle, que a justiça dEle venha nessas situações, e não nos acomodarmos e nos conformarmos a elas, mas tem que ter clamor de coração. Ele disse, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. Deus está chamando a mim e a você para sermos esses sacerdotes na terra. Ele quer agir e Ele quer manifestar o reino dEle e a justiça dEle aqui, mas Ele precisa de gente, mesmo que humanamente considerando, não tem possibilidades, não tem um poder humano, e talvez vulnerável, sem reconhecimento dos homens, mas que creem que tem um Deus Todo-Poderoso que os ama e que ouve as suas orações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Eu e você somos chamados para estar na brecha pelo que acontece no nosso mundo, na nossa família, nos nossos familiares, no local de trabalho ou na escola, ou na cidade, ou no país, ou no mundo. Deus nos chama. Deus nos chama para clamar. Mas tem que ter coração. Está dizendo aqui, dia e noite. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Gente que não desiste das causas, gente que guerreia em oração, gente que vem à igreja e clama, gente que se fecha no quarto e clama, gente que vai para a sala de madrugada e coloca o joelho no chão e clama, gente que se dispõe a jejuar por mudanças. É gente assim que Ele está querendo, que Ele está chamando. Ele está nessa expectativa, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé, esse tipo de fé que se dispõe a clamar, a orar e a não desistir, dia e noite na presença do Todo-Poderoso, para ver circunstâncias mudadas.
É para isso que Deus te chama. É para isso que Deus me chama. É para isso que Deus nos chama. É interessante. Diz que, e eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. E daí às vezes a gente diz, mas por que está demorando tanto? Sabe por que está demorando tanto? Porque a gente está demorando para ser gente que ora com intensidade. Porque a gente está demorando para ser gente que se dispõe a orar dia e noite. Porque a gente é conformado, preguiçoso, dodóizinho, se sentindo vítima do mundo. Ah, Deus não gosta de mim. Meu Deus do céu. Deus não demora. É a gente que demora a orar e a clamar do jeito que a gente precisa orar e clamar. Ele diz que vai fazer depressa. O problema é que nós somos lentos. O problema é que a gente está muito na frente da televisão, ou do computador, ou nas redes sociais, e muito pouco com a palavra dele e diante da presença dele. Depois a gente tem a cara de pau de reclamar. A Bíblia diz que Ele vai fazer depressa. Às vezes a gente acha que Ele está demorando. Não é porque Ele está demorando. A primeira epístola de Pedro, 3º capítulo, versículo 8, diz que Deus não demora em cumprir a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Sabe o que acontece? É que Deus não chega adiantado e também não chegará atrasado. Deus não demora. Mesmo que alguns tenham Deus por demorado. Mas Ele faz depressa. Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas e mudar muitas circunstâncias. Mas Ele quer que nós sejamos como essa viúva. Mesmo com as nossas vulnerabilidades. Mesmo com as nossas vulnerabilidades. Mesmo que as circunstâncias conspirem contra nós, o sistema conspire contra nós, mesmo que todo o ambiente seja de injustiça. Ele quer gente nesse ambiente de injustiça que clame por justiça. Gente que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Você acredita nisso? Você quer ser gente assim? Gente que clame dia e noite, gente que se dispõe a estar na presença de Deus, gente que acredite, gente que creia que a sua oração não é desprezada por Deus, gente que creia que o seu pedido não é lançado lá no fundo da gaveta do armário de Deus. Não, gente que creia. A Bíblia diz que as nossas orações estão em um lugar de honra diante de Deus. E elas estão lá. Talvez algumas das nossas orações serão respondidas, quem sabe depois, quando a gente até for embora daqui. Mas vai ser no tempo de Deus e isso vai ser depressa, não vai ser demorado. Um dia, se Jesus não voltar, a gente vai morrer, mas as orações continuam vivas. Aquelas orações persistentes, de fé. Que quando Jesus vier, ou quando nós formos, sejamos nós encontrados como gente que ora, que clama, que busca, para que justiça seja feita em nome de Jesus.